Hoje nós vamos continuar falando sobre o segundo tópico, que é a escuta ativa. Quando você escuta verdadeiramente alguém, olhando nos olhos da pessoa, quando você olha nos olhos da pessoa, tem aquele ditado que diz, né? Os olhos são a janela da alma. É como se você penetrasse lá na alma da pessoa e entendesse ela de forma mais detalhada. Então procure olhar nos olhos, acompanhar, prestar atenção, estimular a pessoa a falar. Bem, o que eu queria de fato mencionar hoje é para que você tenha uma grande coerência com a opinião do outro. Assim, não procura não discorrer da opinião do outro, para que não ocorra conflito. Procure entender a linguagem do outro, a forma como o outro está explanando o assunto para que você possa compreender. Tem uma história de Portugal, uma piada, na verdade, que ilustra bem esse caso. O brasileiro chegou na loja de Portugal, numa sexta-feira, e perguntou: a loja fecha amanhã? E o português falou assim: não. E aí, no sábado, ele foi lá, né? E a loja estava fechada. Ele ficou pé da vida. E aí voltou lá na segunda pro vendedor e falou, né? Poxa, você falou que no sábado não fechava. Eu tive aqui no sábado, ela estava fechada. E aí o português falou assim: mas como que a gente poderia fechar se a gente não abre? Então, assim, o que realmente precisa ter é você entender a lógica do outro. O outro tem uma lógica. Se você não procurar entender a lógica do outro, vai parecer duas conversas ali de bêbados, né? Onde um não tem coerência, não tem lógica com o outro, fica distoante. Então procura criar uma empatia para entender a lógica do outro. Uma outra coisa interessante é que sempre que alguém tiver uma reclamação, talvez não seja um problema para você, mas para a pessoa é um problema. Tem um caso muito conhecido de um cliente de uma grande empresa de transporte de objetos, tipo os Correios, assim, reclamou que o seu relógio teria sido extraviado, um relógio de alto valor, e todo mundo estava ali meio que negando o valor que ele estava pedindo indenização. Quando isso chegou no presidente da empresa, o presidente imediatamente mandou pagar a indenização do cliente, pois ele acreditou, partiu do pressuposto que o cliente tinha razão, que todas as pessoas são honestas. Tempos depois encontraram lá o extravio da mercadoria e realmente era um relógio muito caro e o cliente tinha razão. Uma outra história também parecida com essa é que uma vez chegou um cliente numa loja e reclamou de que os pneus que ele tinha comprado não eram satisfatórios. E aí o gerente que atendeu esse cliente imediatamente reembolsou, aceitou os pneus de volta e reembolsou o cliente com o valor que ele declarava ali na nota ter pago pelo pneu. O interessante é que essa loja, ela não trabalhava com pneus. Ele tinha comprado numa outra loja, sei lá, e estava meio equivocado, pensou que era ali. O gerente, com uma ideia mais ampla, para que a loja não ficasse com uma imagem negativa, porque aquele cliente saindo dali iria falar mal daquela loja, ele preferiu pagar ali do fundo de imagem da empresa para o cliente, que porventura, numa outra situação, voltou e deu um lucro fantástico, comprou várias coisas naquela loja porque ele foi bem atendido, ele foi ouvido, ele foi respeitado. É isso que eu quero falar. Quando você atende a pessoa, ela se sente respeitada, ela se sente digna. Imagina que você está numa mesa, sentado com uma grande personalidade, por exemplo, com o Bill Gates. Você iria fazer perguntas para ele, querendo ouvir o que ele tem para lhe passar, ou você iria ficar falando o tempo todo sobre a sua vida? Eu iria ficar quieto, fazendo perguntas para ouvir o mindset, a psicologia, o pensamento focado nele, de como ele desenvolveu todo esse império. Enfim, muitas pessoas, quando conversam com pessoas de grande autoridade, ao invés de ouvir, ficam apenas falando, botando toda a sua vida para fora como se aquilo fosse importante. Então preste atenção no que os outros falam e procure solucionar problemas.